Olá, boa tarde. Amanhã é o Dia Mundial das Doenças Raras. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivem com enfermidades de difícil diagnóstico e tratamento. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o acesso delas aos tratamentos e assistência médica. Esse é apenas um dos destaques. Você também vai ver. Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de punição disciplinar a preso. A apuração teve o objetivo de apontar o culpado pelo sumiço de um pacote de fermento biológico na padaria da cozinha. Em Alagoas, juízes contam com a ajuda de médicos para julgar processos. Eles recebem as solicitações por e-mail e, dentro de um prazo curto, emitem o parecer. E ainda, longe das ruas, perto dos sonhos, projeto da Justiça Trabalhista de Goiás oferece capacitação para moradores em situação de rua. Projeto de empregabilidade que visa formação humana, qualificação técnica e encaminhamento para o mercado formal de trabalho. A Justiça Federal condenou 11 pessoas acusadas de montar um esquema para fraudar licitações e desviar recursos da saúde no Amazonas. E quem tem os detalhes para a gente conversa conosco ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, o Ministério Público Federal identificou 3 núcleos da operação: financeiro, operacional e empresarial. Entre os condenados estão gestores de unidades de saúde e também do INCE, Instituto Novos Caminhos, que foi contratado pelo governo do Amazonas em 2014. Segundo os procuradores, entre 2014 e 2016, a organização criminosa usou o INCE e fornecedores para fraudar licitações e praticar vários crimes, como peculato e lavagem de dinheiro, provocando um prejuízo aos cofres públicos de cerca de 50 milhões de reais. Os empresários emitiam notas fiscais para o Estado por serviços não prestados, não terminados ou superfaturados. Os 11 condenados, as 11 pessoas foram condenadas a pagar multas que, somadas, ultrapassam 3 milhões e 200 mil reais, além das penas de prisão que variam de 4 a 9 anos. Um empresário está preso por descumprir medidas cautelares e os demais, Rafaela, podem recorrer da sentença em liberdade. É com você. Obrigada pelas informações, Carol. E em recurso apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal defende a manutenção da prisão preventiva do ex-secretário do Tribunal de Justiça da Bahia, Antônio Roque do Nascimento Neves, apontado como um dos operadores financeiros do esquema de venda de sentenças que tinha o propósito de permitir a grilagem de terras no oeste baiano. O servidor público é acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa, juntamente com outras 14 pessoas, entre elas 4 desembargadores do TJ da Bahia e 3 juízes estaduais. O sistema prisional não pode aplicar punição coletiva. O entendimento foi do Superior Tribunal de Justiça ao conceder decisão provisória no caso de 5 presos punidos pelo sumiço de um pacote de fermento. A punição foi resultado de um processo disciplinar aberto pela direção de um presídio paulista. A apuração teve o objetivo de apontar o culpado pelo sumiço de um pacote de fermento biológico na padaria da cozinha. Ao perceber o desaparecimento, o supervisor questionou os 5 presos que estavam trabalhando no local. Nenhum deles assumiu a culpa ou apontou o responsável. Horas depois, o produto reapareceu no lugar onde deveria estar guardado. A direção do presídio aplicou aos 5 detentos uma punição consistente na anotação de uma falta grave, gerando reflexo na progressão do regime de cumprimento da pena. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a aplicação da penalidade, concluindo pela regularidade do processo disciplinar. No pedido de habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa de um dos presos afirmou que a sanção é ilegal, pois não ficou demonstrado quem subtraiu o fermento.
O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da necessidade da individualização da conduta. Sem ela, segundo o ministro, não há como exercer as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa previstas na Constituição Federal e asseguradas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O relator suspendeu o ato que reconheceu a infração disciplinar. Hoje no Brasil, cerca de 30 mil bens, produtos de crime, apreendidos pela polícia já podem ser leiloados. Boa parte estava nas mãos de traficantes. Não é difícil encontrar em uma vara de tóxicos algum processo que descreva uma lista de bens apreendidos em poder de traficantes. Esses bens serão alienados. A alienação consiste na transferência da propriedade de bens de um indivíduo para terceiros, convertendo esses itens em dinheiro. Durante as operações, a polícia costuma encontrar drogas, armas e também veículos, principalmente motocicletas. Primeiro, elas são periciadas para identificar se elas são produto de crime ou se elas foram adquiridas licitamente. Tendo sido adquiridas licitamente, se identifica qual é a origem do recurso para aquela aquisição. Se o recurso para a origem for recurso do próprio tráfico, ou seja, recurso de origem ilícita, ela é perdida, ela é submetida a um leilão público para alienação pública e o dinheiro obtido com essa venda é encaminhado ao Fundo Nacional Antidroga. Tradicionalmente, esses bens eram leiloados depois do trânsito em julgado do processo, a fase final quando já não cabe nenhum recurso. Em junho de 2019, a medida provisória 885, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, mudou esse cenário. O que a medida provisória pretende é estabelecer a alienação antecipada como regra. É isso que ela pretende. E, de fato, essa não era uma regra. A regra era a alienação ao final do processo. Para evitar grande deterioração dos bens, antes que o processo tenha a sentença proferida, é possível leiloar os itens apreendidos e agilizar a destinação dos valores arrecadados, por exemplo, para a compra de equipamentos para as polícias e investimento em campanhas de combate ao uso de drogas e atendimento a dependentes químicos. De acordo com a SENAD, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, há quase 80 mil bens apreendidos em operações relacionadas ao tráfico de drogas em todo o país. Aproximadamente 30 mil bens já estão disponíveis para leilão. São quase 10 mil veículos, 459 imóveis, 25 aeronaves e quase 19 mil bens diversos, como celulares, por exemplo. Os galpões de armazenamento são mantidos em sigilo. Conseguimos autorização para visitar um deles e constatamos a falta de espaço. Como o número de fatos criminosos é grande, o número de bens apreendidos vinculados àqueles fatos criminosos acaba sendo muito grande. De fato, essa é uma realidade nacional. A 13ª Vara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um vereador de Sorocaba por improbidade administrativa. Ele exigia que seus assessores repassassem parte dos vencimentos para ele. A Justiça Estadual determinou a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 anos, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 8 anos e ainda multa civil correspondente a 3 vezes o valor de sua remuneração. E no próximo bloco vamos falar sobre o atendimento a pessoas com doenças raras no país. Em instantes, continue com a gente. Justiça é você fazer a coisa certa, né? Beneficiar de uma forma correta, certa. A assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou há pouco que o judiciário concedeu ao município de Paraty o direito de manter em internação hospitalar um casal de franceses suspeito de ter contraído o vírus coronavírus, o novo coronavírus. Segundo a Prefeitura de Paraty, os dois foram internados ontem no Hospital Municipal Hugo Miranda. De acordo com o protocolo de casos suspeitos, eles foram colocados em isolamento e submetidos a exames. O município recorreu à justiça porque, apesar de apresentar os sintomas da doença, o casal insiste em deixar a unidade hospitalar. Os nomes não foram divulgados porque o processo está em segredo de justiça.
Em Alagoas, os juízes contam com a ajuda de um grupo especializado para julgar processos na área de saúde. Médicos, enfermeiros e dentistas dão pareceres técnicos que orientam os magistrados na hora da decisão. Este é o NATJUS, o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário. É daqui que saem os pareceres relacionados à área de saúde solicitados pelos juízes de todo o estado. Uma demanda que, segundo o coordenador do setor, Tarciso Moreira, aumenta a cada dia. Esse ano a gente teve um aumento considerável, principalmente nos últimos 3 meses, desde a emissão dos enunciados pelo CNJ. Triplicou o número de solicitações. E a gente está, em média, até quase 200 pareceres por mês. O NATJUS, anteriormente chamado de Câmara Técnica de Saúde, existe há 3 anos e tem 16 servidores em seu corpo técnico. São 12 médicos, 2 dentistas e 2 enfermeiros. Eles recebem as solicitações por e-mail e, dentro de um prazo curto, emitem o parecer. A gente atua por equipes. Cada dia a gente tem uma equipe de 2 a 3 médicos e essas equipes ficam responsáveis por responder o processo que são solicitados diários. E a gente tem um prazo médio de 24 horas para responder. Alguns têm uma demanda maior quando é nova tecnologia. E aí a gente solicita uma ampliação do prazo. E nos finais de semana a gente também tem um plantão, que é o revezamento das equipes dos dias. Os casos mais comuns que chegam ao setor envolvem a aquisição de remédios e equipamentos de alto custo, além de órteses e próteses. São assuntos que exigem um conhecimento técnico que foge da competência dos magistrados. Por isso, para eles, poder contar com o respaldo do NATJUS faz toda a diferença na avaliação das demandas que chegam às unidades judiciárias. É uma realidade hoje no nosso estado e uma realidade fundamental, indispensável. Além disso, no âmbito nacional, já há a possibilidade da consulta de centros de excelência, como o Albert Einstein e o Sírio-Libanês, em São Paulo, para a solução dessas questões. Então, é o conhecimento técnico, médico, sendo compartilhado com as mais diversas unidades da federação para uma melhor prestação jurisdicional e administrativa no que diz respeito à saúde. A estimativa é que existam cerca de 7 mil tipos de doenças raras em todo o mundo. Mas como é o atendimento a esses tipos de doença no nosso país? É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Evne Araújo. Imunodeficiência primária. Uma doença rara que quer dizer basicamente que o corpo da Tainá não consegue se proteger de nenhum vírus ou bactéria. A estudante tem dias muito difíceis. Eu sempre tive muita pneumonia, infecção de garganta, ouvidos, sinusite, infecção urinária, infecção nos rins. E no joelho foi descalcificação mesmo, nos ossos. O remédio que ela toma não tem na rede pública. A família precisou buscar a justiça para que o governo arcasse com a despesa. Hoje, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal paga mais de R$50 mil por cada 3 meses de tratamento. Mas, às vezes, a geladeira que armazena o medicamento fica vazia. Quando ela está sem essa imunoglobulina, a gente brinca que volta para a bolha, porque ela não pode ficar saindo, não pode ir em shopping, não pode pegar na mão das pessoas, porque não sabe o risco de contrair alguma infecção viral ou bacteriana, né? Para ser considerada rara, a doença tem que atingir, no máximo, 65 pessoas em cada 100 mil. A estimativa é que existam, em média, 7 mil tipos diferentes em todo o mundo. Todo profissional de saúde aprendeu na faculdade que ele tem que examinar o paciente, ouvir, tomar notas para construir a sua hipótese diagnóstica. No caso das doenças raras, construir essa hipótese não é muito fácil, não é muito trivial, porque tem muitos sinais e sintomas que se confundem com muitas coisas. O profissional de saúde, pela sua formação, ele vai pensar em dengue, vai pensar em coronavírus, vai pensar na doença da moda ou na doença comum, na doença frequente. Então, lidar com doenças raras precisa, o profissional precisa estar engajado em busca ativa por informação, em trocar experiências com outros profissionais de saúde que têm experiência naquele campo. O Brasil tem uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras. Ela prevê tudo que o Sistema Único de Saúde deve garantir a pacientes nessa condição. Na teoria, nós temos excelentes formas de tratamento,
mas na prática nós vemos que essa estrutura infelizmente não é suficiente hoje, de modo que é necessária a judicialização muitas vezes para conseguir esses tratamentos, para reduzir os impactos dessas doenças na vida dos pacientes e até mesmo de quem os cerca. Em março, está na agenda do plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento de uma ação sobre o dever do Estado de fornecer medicamentos de alto custo para quem tem doenças graves e que, assim como a Tainá, não tem condições de comprá-los. O relator é o ministro Marco Aurélio. A decisão do STF vai ser parâmetro para o judiciário de todo o país. E para detalhar o assunto que nós acompanhamos agora na reportagem, eu recebo aqui no estúdio o defensor público Ramiro Santana. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a participação. Bom, nós temos uma portaria aqui, a 199 de 2014, que ela estabelece a política nacional de atenção a essas pessoas que são portadoras, que sofrem com doenças raras. Mas é importante a gente frisar aqui logo na abertura que a preocupação do Poder Judiciário em torno da regulamentação, da instituição dessas políticas, ela é bem anterior, né? Inclusive do Supremo Tribunal Federal? Exatamente. O Supremo Tribunal Federal tem um papel fundamental na edição dessa política. Veja que ela é de 2014 e as doenças raras não surgiram em 2014. Então, esse ponto, a falta de uma política nacional para doenças raras, foi levantado na audiência pública que aconteceu aqui no Supremo, sobre saúde, em 2009. E era uma das pautas veiculadas. Nós precisamos ter orientação em termos de política pública. Qual é o tratamento que a pessoa tem direito? Porque a judicialização ocorria num terreno pantanoso, em que a pessoa afirmava que precisava daquele tratamento, o SUS muitas vezes dizia que ela não precisava, mas não dizia qual era o tratamento padrão. Então precisava de um paradigma. E essa política, então, foi demandada, veio e agora ela traz os paradigmas para cada tratamento. Porque a partir dessa política foram criados protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para cada doença rara. E nós já chegamos agora atualmente a 46 protocolos. Então existe uma linha de tratamento para boa parte das políticas raras hoje. Um paradigma, né, para ser avaliado. E dentre esses protocolos, existe alguma norma que estabelece uma espécie de prioridade no atendimento? O que essa lei traz, na verdade, não é a priorização, mas é principalmente a referência. O que a pessoa com doença rara precisa é saber qual tipo de tratamento ela tem direito e saber onde ela vai ter acesso a esse tratamento. Por exemplo, não adianta priorizar o atendimento dela no hospital em que ninguém entende como funciona a doença dela, né, como tratar a doença dela. Então, ela precisa de um centro de referência. E esse centro tem que ser em cada estado ou em cada cidade populosa, para onde ela deve se dirigir quando ela tiver alguma intercorrência. Quais os principais gargalos para dar efetividade a essa portaria? Profissionais, né, profissionais especializados, e não só o profissional especializado, o médico especialista. Por exemplo, se é uma doença com erro inato de metabolismo, necessário um nutricionista que possa orientar a pessoa como se alimentar. Então, são equipes multidisciplinares. Existe um incentivo financeiro por parte da União, mas ele não é um incentivo tão vultoso assim. Então, necessita investimento, dinheiro, que é uma coisa que atualmente, né, a saúde, por exemplo, esse ano vai perder 9 bilhões de reais, né, em razão da PEC do teto dos gastos. Então, falta dinheiro, falta equipe especializada, né, e falta também medicamento. E aí nós entramos num terreno que é o terreno dos medicamentos de alto custo, né? Boa parte das doenças raras exigem pesquisas que são pesquisas muito caras e os medicamentos são lançados no mercado a preços absurdos. E a Defensoria Pública tem conseguido atuar, tem tido sucesso nessas ações? Sim, sim. Tanto para medicamento quanto para, por exemplo, estabelecimento de centros de referência, né? Aqui em Brasília a gente tem uma atuação histórica pelas pessoas com hemofilia, nas coagulopatias, né? E tanto para lutar pela incorporação de alguns medicamentos, quanto para que aquela pessoa específica que tem uma situação diferenciada possa ter acesso ao medicamento que o médico recomendou. Então, a luta pelas pessoas com doenças raras, ela é multifacetada, né? Ela envolve a assistência, envolve medicamentos. O senhor citou há pouco algumas doenças, né? Eu queria que o senhor estabelecesse para a gente, segundo a portaria, quais as características de doença grave, quais os elementos para que o paciente seja enquadrado, os sintomas, para ser enquadrado como portador de uma doença rara? É quantitativo, né, principalmente. São doenças que afetam populações de 65 pessoas ou menos a cada grupo de 100 mil habitantes.
Se uma doença afeta esse grupo pequeno, 65 a cada 100 mil, ela é considerada uma doença rara. E aí tem variedades dessas doenças, né? Mas a principal divisão é se a doença tem origem genética ou não tem origem genética, né? Se ela tem origem genética, aí tem subtipos, né? São erros de metabolismo, por exemplo, no caso das doenças não genéticas, se elas são derivadas de inflamações, são derivadas de infecções, né? Então tem uma variedade bem grande. Rapidinho para a gente encerrar aqui, essas pessoas têm benefícios fiscais, previdenciários? Sim, boa parte dessas doenças conduzem a limitações, conduzem a deficiências, que a deficiência que ela possui, né, em razão da doença, lhe dá alguma vantagem, como, por exemplo, direito a passe livre, no transporte público, direito a comprar carros adaptados, sem pagar o imposto referente, benefícios previdenciários, mas não necessariamente esse benefício vai estar vinculado ao tipo de doença que ela tem, mas sim à limitação que a doença causa. Ok, doutor Ramiro, mais uma vez, obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde. E veja a seguir, projeto da Justiça Trabalhista de Goiás oferece capacitação para moradores em situação de rua. Os detalhes no próximo bloco. Fique com a gente. Dá o que é devido justamente para cada um. É isso. Dá o que dá ao outro o que é devido. É isso. A audiência no Tribunal Superior do Trabalho debateu a situação dos empregados demitidos da ANSA, subsidiária da Petrobras. Representantes da empresa e do Sindicato dos Trabalhadores se reuniram nesta quinta-feira com o ministro Ives Gandra Martins. O ministro do TST, Ives Gandra Martins Filho, apresentou duas propostas para tentar solucionar o impasse entre a Araucária Nitrogenados S.A., a ANSA e os empregados dispensados pela empresa. Para aqueles que aderirem ao pacote de vantagens com quitação geral do contrato de trabalho, a proposta abrange indenização de 40% da remuneração por ano de trabalho desde o início do contrato, acrescido de uma remuneração com indenização entre R$ 110 mil e R$ 490 mil. Se for mais vantajoso, o empregado pode optar pela indenização no valor de 10 remunerações. Já para os empregados que não incluírem na rescisão a cláusula de quitação geral do contrato, a indenização de 40% será acrescida de meia remuneração. Os valores indenizatórios variam de R$ 60 mil a R$ 210 mil. As duas propostas incluem ainda a manutenção por 24 meses dos planos médico, odontológico e de farmácia, além do benefício educacional, assistência social e psicológica, aviso prévio indenizado e verbas rescisórias legais. Também serão oferecidos aos empregados demitidos cursos de aperfeiçoamento profissional para recolocação no mercado de trabalho. Nós fizemos uma proposta para a empresa e uma proposta para os trabalhadores, reconhecendo que não é possível incorporação de trabalhadores na Petrobras. Então, partindo desse patamar, nós ampliamos as vantagens. Todos os outros benefícios são comuns aos dois planos. A única diferença é que a indenização vai ser mais poupuda para aqueles que optarem por dar a quitação geral do contrato de trabalho. A reunião também serviu para discutir o intervalo entre as jornadas, o chamado interstício e o relógio de ponto dos petroleiros. A Petrobras e o sindicato profissional se comprometeram a discutir a questão em no máximo 30 dias. A proposta do ministro Ives Gandra será analisada em Assembleia Geral da categoria até o dia 3 de março e pela empresa até o dia 4. Caso não haja acordo, a mediação será encerrada e o caso deve ir a julgamento. Em Goiânia, mais 12 alunos do projeto Longe das Ruas, Perto dos Sonhos concluíram um curso profissionalizante. Agora são pedreiros e pintores. A iniciativa é promovida pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás, que oferece formação profissional a pessoas em situação de rua. A depressão e o alcoolismo fizeram Anderson perder o trabalho e se afastar da família. Com dificuldade financeira e sem teto, ele morou nas ruas de Goiânia durante um ano. Quando chove, a gente tem que procurar um lugar que não cai água. Tipo, se chover antes da gente deitar, o papelão que era para ser o colchão molhou
tem que dormir no chão e aí amanhece gripado, é sempre uma tristeza, né? Mas a história começou a mudar quando ele encontrou o projeto Longe das Ruas, Perto dos Sonhos, do Ministério Público do Trabalho. Um projeto de empregabilidade que visa formação humana, qualificação técnica e encaminhamento para o mercado formal de trabalho, de grupos em situação de vulnerabilidade. Especificamente no dia de hoje, o grupo é pessoas em situação de rua, que são formadas, capacitadas e encaminhadas para esse mercado formal de trabalho. O Ministério Público do Trabalho em Goiás tem realizado diversos cursos para pessoas em vulnerabilidade social, por meio de parcerias com o Senai e outras entidades. Então nós vemos aqui o empresariado goiano, o empresariado sério, bem representado aqui pela Fiesp, pelo Senai, né, abraçando um projeto de capacitação e de inserção social, de verdadeiro resgate da cidadania. Além de promover qualificação profissional, o projeto também encaminha os alunos ao mercado de trabalho. Cerca de 90% dos formandos estão concluindo o curso já contratados por empresas. É o primeiro passo para a construção de uma vida nova, com mais dignidade e respeito. Anderson é um dos que já conseguiu emprego. Ele não vai mais morar na rua, alugou uma casa e tem planos para o futuro. Eu vou prestar um vestibular, eu quero fazer engenharia civil, uma área que eu gosto, entendeu? Já entendo um pouco e eu pretendo, eu falo para todo mundo que estiver na rua, levanta, bate a poeira, sempre tem um jeito, a gente nunca está velho para recomeçar. É isso aí, o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Você acompanha agora o programa História e Justiça. Lembrando que amanhã a gente tem encontro marcado com a edição do Jornal da Justiça de sábado. Uma ótima tarde para você, tchau, tchau.